Capítulo 339 As estrelas se reúnem, parte 2. O País Grande Domo e o País Grande Ascensão Roxa são amigos e nossos juniores raramente se encontram. Podemos usar essa chance para trocar alguns pontos e aumentar nossa amizade. Os olhos da princesa Linhui brilharam como uma heroína. Ela mencionou trocar alguns pontos e não tentou encontrar problemas como o País Grande Céu Escarlate. O príncipe Jin estremeceu. Será que a princesa Linhui iria desafiá-lo? Enfrentar a princesa Linhui, que está no rank místico verdadeiro, ele não tinha nenhuma chance de vitória. Embora a linhagem do príncipe Jin fosse forte, a da princesa Linhui era superior, e em termos de cultivo, ela também era superior. Felizmente, a princesa Linhui não parecia ter qualquer intenção de desafiar o príncipe Jin. Em sua opinião, ela conhecia o príncipe Jin, que havia muitas vezes perdido para ela. Seu verdadeiro adversário era Shin Wulin e até Mo Tianyi. Logo, um homem e uma mulher do lado do País Grande Ascensão Roxa logo se apresentaram. Eles eram os gênios em quarto e quinto lugar, Kelly e Fan Xiaoyui. O cultivo dos dois, respectivamente, atingiu os estágios tardio e inicial do rank humano verdadeiro. Sua classificação correspondia com os rankings de Zhao Feng e Liu Qingjin. De acordo com a experiência anterior, sob o mesmo ranking, aqueles do País Grande Domo não eram adversário para o País Grande Ascensão Roxa. Zhao Feng, que estava sentado de pernas cruzadas, de repente sentiu uma intenção de batalha proveniente de um jovem de vestes prateadas à sua frente. Garoto de cabelos azuis, venha e lute. Kelly disse, parecendo impaciente e sem qualquer respeito. Se não fosse por causa da princesa Linhui, ele não teria prestado atenção em Zhao Feng. Kelly tinha o direito de ser arrogante. Na última conferência do Santuário do Dragão Real ele alcançou o top 300, e meio ano atrás, matou um bandido no ápice do rank humano verdadeiro após persegui-lo por quase 5 quilômetros. Kelly tornou-se famoso depois disso. E obviamente não tinha interesse em desafiar um novato cujo cultivo era menor do que ele. Enquanto Kelly estava gritando, ele não percebeu que o príncipe Jin e companhia tinham expressões divertidas. Tian Yunzi e Jiang Sanfeng tiveram sorrisos brincalhões. Estes detalhes caíram nos olhos da princesa Linhui, que ficou surpresa. Lado do País Forte Dragão de Ferro. Zhao Feng. Beimoi ficou assustado e sua expressão mudou enquanto olhava para o jovem de cabelos azuis do lado do País Grande Domo. Qual o problema? O outro representante, Lu Long, do País Forte Dragão de Ferro, viu a mudança de expressão de Beimoi. Nada, apenas vi um conhecido. O olhar de Beimoi começou a prestar atenção ao que estava acontecendo lá. Os três países grandes do continente norte não eram algo em que os dois poderiam participar. A situação aqui chamou a atenção de muitas pessoas presentes. Zhao Feng continuou sentado e ignorou o grito de Kelly. Seu olhar até se virou para um canto. Irmão Beimoi, nos encontramos novamente. Como estão os 13 países e o clã Lua Quebrada? Uma voz soou na mente de Beimoi, que fez seu coração acelerar. Quando Zhao Feng interagiu com ele, Lu Long, que estava ao lado dele, e mesmo o Lorde verdadeiro Tiziao não sentiram nada. Era difícil imaginar que Zhao Feng, que estava sendo desafiado agora, ainda poderia conversar facilmente com ele. Zhao Feng, meu País Grande Ascensão Roxa e o seu País Grande Domo são amigos. E é apenas algumas trocas de golpes, e não vai tirar muito de seu tempo. Vendo que a atmosfera estava um pouco fria, o príncipe Jin sorriu e disse. Afinal, ele era o líder do grupo do País Grande Domo. As palavras de príncipe Jin deixaram os gênios do País Grande Ascensão Roxa com a testa franzida em irritação. Era como se desse às pessoas o sentimento de frieza, e dado ao tom do próprio príncipe Jin em sua persuasão, era como se dissesse, apenas vá e acabe rapidamente. Ridículo. Kelly ferveu de raiva.
A atitude do príncipe Jin e de Zhao Feng era de estar o desprezando completamente. Deixando de lado o príncipe Jin, que era mais forte do que ele e cujo oponente deveria ser a princesa Lin Yue, quais eram as qualificações que esse pirralho de cabelos azuis tinha? Ha ha ha, pirralho de cabelos azuis, seu nome é Zhao Feng, certo? Se você pode trocar 10 golpes comigo sem perder, eu me rendo. Kelly riu quando seu manto prata começou a se mover mesmo sem vento. Veng. Em seu corpo, apareceu camadas e mais camadas de uma ondulação violeta, que formou dezenas de padrões de lâminas flamejantes, como um cortante redemoinho flamejante. Qualquer cultivador normal do ranco humano verdadeiro que entrar em um raio de 30 metros dele seria retorcido e transformado em cinzas. Além disso, uma lâmina vermelha escura apareceu em sua mão, que foi condensada com símbolos de fogo que provocaram incontáveis chamas no céu. Parece que Kelly está usando sua força total. Ele treinou o símbolo da chama escarlate até o 7º nível. Com a lâmina chamas de linhas obscuras, com sua força pode desafiar alguém do rank místico verdadeiro. As pessoas do país grande Ascensão Roxa tinham olhares regozijados ao olhar para Zhao Feng, mas descobriram que os gênios do país grande domo também tinham expressões divertidas. Irmão Zhao, tenha cuidado com o poder de batalha desse cara, é terrível. Nada bom. Ele está avançando. A expressão de Beimoi mudou enquanto advertiu Zhao Feng através da energia mental. Talvez sentindo uma ameaça, Zhao Feng, que estava de pernas cruzadas, finalmente virou o olhar para Kelly. Eu só preciso de um olhar para vencê-lo. O olho esquerdo de Zhao Feng pareceu se tornar um abismo de gelo sem fim. Olho da alma. Uma das 3 técnicas oculares de Zhao Feng foi lançada instantaneamente. Os olhos de Kelly foram sugados para aquele mundo azul e escuro sem fim e seus olhos se tornaram borrados. A cena seguinte surpreendeu todos os presentes. Dang! A lâmina vermelho escuro na mão de Kelly caiu no chão enquanto seu ki espiritual verdadeiro desapareceu. Pá! Pá! Kelly começou a dar uma bofetada em seu próprio rosto. Tinger, é minha culpa, eu sou um bastardo e te decepcionei. Você se casou com aquele animal e foi torturada até a morte. Tudo isso foi culpa minha. Durante alguns momentos, na plataforma Estrela do Norte, sons de bofetadas ressoavam. O rosto de Kelly estava todo inchado e o sangue escorria de sua boca. Plup. No final, ele caiu ajoelhado no chão e chorando. As pessoas do país grande Ascensão Roxa começaram a gritar, surpresas. No entanto, Kelly estava perdido em suas próprias emoções e não conseguia sentir muito o mundo exterior. Kelly perdeu. A princesa Lin Yue olhou profundamente para Zhao Feng antes de enviar pessoas para tirar Kelly. Do início ao fim, Zhao Feng estava sentado no mesmo lugar e apenas usou um olhar. O olho da alma é usado contra a emoção e os desejos humanos. Qualquer coisa viva não poderia ter emoções e falhas no coração. Zhao Feng poderia fazer o oponente cair pelos seus demônios internos. Anteriormente, lá na caverna da Água da Lua, ele usou uma habilidade similar para fazer o Mestre Bi e a companhia lutarem entre si. A linhagem ocular desse garoto é aterrorizante. Ele derrotou Kelly com apenas um olhar. Os gênios dos países Grande Céu e Escarlate e Ascensão Roxa estavam cheios de preocupação em relação a Zhao Feng. Lado do país Forte Dragão de Ferro. O coração de Beimoi estremeceu. Neste instante, Zhao Feng ainda falava com ele sobre a situação dos 13 países e do clã Lu Quebrada. Isso significava que Zhao Feng estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, enquanto falava com ele e derrotava Kelly. Se outros soubessem disso, sua análise sobre a linhagem ocular de Zhao Feng aumentaria para outro nível. Depois que Kelly foi derrotado, o outro gênio do país grande Ascensão Roxa, Fan Xiaoyui, ficou atordoada por um tempo antes de se recuperar. Ela logo desafiou Liu Qingjin.
Fan Xiaoyui olhou para a bela e tranquila jovem deslumbrante, que a fez ficar um pouco envergonhada de sua aparência. Liu Qinxin sorriu e um qin de 7 cordas apareceu em suas mãos. Na competição na capital Domo, ela não usou um qin. Cultivadora do Dao da música. Os olhos do Fan Xiaoyui brilharam quando ela não deu a Liu Qinxin tempo de preparar e, então enviou um golpe em forma de lua crescente de cor violeta em direção a ela. Esses ataques condensados foram rápidos e poderosos. Uma vez que os cultivadores do Dao da música começavam a tocar, eles eram mortais. Jiang. Os dedos de jade de Liu Qinxin se moveram pelas cordas do qin e muitos gênios presentes sentiram seus sangues ferverem. Uma linha meio transparente, vista a olho nu, como uma onda de água, subiu em direção de Fan Xiaoyui. Crack! A lua crescente de cor violeta que Fan Xiaoyui enviou se despedaçou e um poder invisível adentrou seu corpo. Vá! Fan Xiaoyui vomitou um bocado de sangue e as contínuas ondulações a forçaram a recuar. Em quase um movimento Fan Xiaoyui foi derrotada. Todos do país grande Ascensão Roxa estavam em silêncio. Esta Liu Qinxin também é aterradora. Se ela usasse o poder do qin ao máximo, mesmo o ataque de alguém de mesmo cultivo seria facilmente anulado. A expressão da princesa Lin Yue era solene. Antes, ela não colocou tanta importância em Zhao Feng e nem em Liu Qinxin, mas agora, ela começou a ter receio da força geral do país grande Domo. Príncipe Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, Zhao Feng, Liu Qinxin. Nenhum deles era simples, cada um era mais assustador que o último. Parece que na conferência do Santuário do Dragão Real deste ano, o país grande Domo trará muitas reviravoltas. Em termos de força geral, o país grande Domo suprime os outros dois países grandes. As forças na plataforma Estrela do Norte discutiam. O alto nível do país grande Domo tinham rostos largos e vermelhos, cheios de glória. Na plataforma Estrela do Norte, o país grande Domo não teve nenhuma derrota e varreu os outros dois países grandes. Mas, em termos do líder, o país grande Domo é um pouco mais fraco. O príncipe Jin perdeu mais de uma vez para a princesa Lin Yue. Outros viram a falha do país grande Domo. À medida que o tempo passava, cada vez mais países fortes, famílias e facções importantes chegavam. Zhao Feng fechou os olhos para a compreensão e não se preocupou com o mundo exterior. Num certo momento, a discussão estourou mais uma vez na plataforma Estrela do Norte. As pessoas da seita das 10.000 espadas chegaram. A seita das 10.000 espadas, a facção número 1 na espada no continente norte, sua força está quase no nível das 10 grandes facções, o suficiente para destruir qualquer país forte. Algumas figuras desciam do céu. O líder era um espadachim de um olho só que atingiu o meio passo do reino núcleo da origem e era mesmo um pouco mais forte do que o grão ancião dos imperiais. Este velho com os pés na cova também veio. A expressão de Tianmu mudou. Em termos de força, a seita das 10.000 espadas estava perto de uma facção de nível 1 estrela e era mais forte que a seita Sangue de Ferro. Havia apenas 2 gênios da seita das 10.000 espadas. Um deles era um homem de vestes azuis com um estranho cabelo branco. A outra era uma jovem de vestes branca como a neve que tinha olhos penetrantes e afiados. Ela Beimou e ficou atordoado quando olhou para a figura familiar da jovem. Naquela época, ela tinha esmagado todos os gênios dos 13 países sob seus pés com sua espada. Ele olhou instintivamente para Zhao Feng, mas o último tinha os olhos em compreensão e não viu essa comoção.